Agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas alternativas para ajudar as crianças, né, com TDAH, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar no neurofeedback, né? Eu morro de vontade de fazer esse curso, gente, só que ele é bem caro, sabe? Tem realmente em São Paulo, tem que ir para São Paulo, né? Então, essa é uma alternativa também que pode ajudar a criança com possível TDAH, tá? Deficiência intelectual também. Então, o neurofeedback, né? Eu não conheço muito, tá? Isso aqui é um resuminho, só para vocês saberem que existem alternativas, tá? O biofeedback ou neurofeedback seria uma alternativa eficaz à medicação, pois produziriam alterações permanentes no cérebro TDAH, melhorando a socialização até mesmo os transtornos de aprendizagem, entendeu? Então, eles vão usar esses eletrodos no cérebro, né? E tem ali um computador, um programa, né? Parece ser bem legal, tá, gente? Então, ó, o termo biofeedback significa recebimento de uma informação biológica por meio de eletrodos, tá? Colocados na cabeça da criança para detectar ondas cerebrais e ligados a um computador que os classifica. Entre 40 e 80 sessões, com duração do tratamento de aproximadamente entre 3 a 10 meses, ou até mais. A criança aprende supostamente a melhorar a sua atividade cerebral. Aí eu coloquei aqui, esse folder aqui, que fala um pouquinho do neurofeedback para vocês entenderem um pouquinho mais, entendeu? Então, são levantadas queixas, objetivos, é feito um mapeamento cerebral para levantar os padrões de atividades elétricas do cérebro. Com esses dados, é elaborado um plano de treinamento. Então, com o passar das sessões, o cérebro aprende novas maneiras de funcionar, se tornando mais flexível e funcional. O cérebro é treinado para melhorar seus padrões enquanto pessoas assistem a um filme, lê, joga ou simplesmente relaxa. Um programa de computador interpreta esses sinais e devolve à pessoa sempre que os objetivos alcançados é oferecido. São conectados sensores na cabeça que vão medir e transmitir os sinais captados pelo cérebro. A pessoa se senta em frente a uma tela, né? Então, isso aqui é o neurofeedback, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Ó, a Ezideiba já começou neuromodulação. Gente, como é que é neuromodulação? Depois você explica para gente no final do curso. Eu acho muito legal isso aqui. Né? Se quiser falar um pouquinho agora, pode abrir o fone e falar. Tá escutando? Tô. É tipo neurofeedback, só que dá outro nome. Faz o teste, né, o exame, para dar alguma coisa, e deu na área do cérebro, dá o TDAH, e depois começa o tratamento para não medicar, né? Aí a gente faz a neuromodulação, são ondas cerebrais. Ele modula o cérebro, eu faço de 15 em 15 dias, ele manda o áudio e eu escuto no fone com abafador. Durante o dia eu escolho um horário e durante a noite, esse som. Nossa. Aí eu estou bem tranquila, assim, eu estou gostando muito do resultado. Legal. É aqui em Muito Recife. legal. Você que faz? Não, é um professor meu, ele dá aula, dá o curso, né? Aí ele foi meu professor, aí eu me apaixonei, né, pela neuromodulação e fui fazer o tratamento com ele. Tá, mas você tem vontade de fazer o curso um dia também, ser Tenho, neuromoduladora? tenho, tenho sim. Legal. Deve ser bem caro, né? E equipamentos não são baratos, viu, gente? Eu Trabalhar com acho que isso está em aqui. torno dos 15 mil. Quem tá A gente fez falando? Eze Davisa. Tá, só porque alguém tá perguntando aqui. Então tá bom. Bem legal, hein, gente? Pronto, depois eu coloco lá no grupo um Tá. vídeo dele, como Põe é a sim. neuromodulação, Põe tá? sim. Tá. Então, ó, através de exercícios mentais, onde o equipamento biofeedback, agora é o biofeedback, tá? Sinaliza a melhora na atividade cerebral em relação à atenção sustentada e diminuição da dispersão. Após isso, a criança é recompensada. Olha só que legal, gente. Como resultado, a criança reduziria a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Olha que bacana isso aqui, gente. Muito legal. Eu sei que em São Paulo tem. Também outras alternativas, né? Para indicar ali para criança com possível TDAH, a terapia comportamental, né? O que é a terapia comportamental? Ela visa modificar comportamentos por meio de técnicas como recompensas, consequência e coaching. Ajuda os indivíduos a desenvolver estratégias para melhorar a atenção, organização e gestão do tempo. Aí a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental combina técnicas cognitivas, né?
mudança de pensamento e crenças, com técnicas comportamentais, modificação das ações, para controlar os sintomas do TDAH e as dificuldades associadas, como baixa autoestima e regulação emocional. Bem legal. Então, tem assim, tem os especialistas, geralmente são os psicólogos, né? Que eu creio que são mais os psicólogos que trabalham. Tem um psicólogo ou neuropsicólogo, que ele vai mais para terapia comportamental, o outro para terapia cognitivo-comportamental. Você tem que procurar, entendeu? A especialização. Abordagens complementares alternativas. Alguns indivíduos com TDAH exploram abordagens complementares e alternativas para controlar seus sintomas, incluindo mudanças na dieta, suplementos de ervas, práticas de atenção plena e treinamento de neurofeedback. Tá vendo? Neurofeedback é muito legal, né? Ó, também estou fazendo a terapia TCC com uma psicóloga, legal. Né? Depois, se quiser falar um pouquinho, tá? Aí, né, além das terapias convencionais, abordagens complementares e alternativas podem ser consideradas no tratamento TDAH. Exemplos incluem acupuntura, meditação, dieta equilibrada, suplementos nutricionais. Embora essas abordagens possam ser tolerantes para alguns indivíduos, é importante discuti-las com o profissional da saúde antes de indicar qualquer tratamento complementar ou alternativo, tá, gente? E aí, agora falar um pouquinho dos processos diagnósticos do TDAH, tá? Agora saiu um pouquinho da área da neurociência, né? Já falar um pouquinho do processo diagnóstico, tá bom? Então, ó, o processo diagnóstico do TDAH envolve uma avaliação abrangente por um profissional de saúde. Normalmente, psiquiatra, psicólogo com experiência em distúrbios de neurodesenvolvimento. O processo geralmente inclui as seguintes etapas. Primeiro, avaliação inicial. O profissional coleta informações do paciente, de seus pais, no caso de crianças, e de outras fontes relevantes, obtendo um histórico detalhado dos sintomas, comportamentos e seu impacto na vida diária. O que esse comportamento, né, está impactando na vida diária dessa criança? A avaliação dos sintomas, né? Então, você vai se basear onde? No DSM-5, que eu expliquei lá no comecinho do curso, né? Incluindo os principais sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, você vai avaliar os sintomas de acordo com o DSM-5, tá? Processo de exclusão. O profissional avalia se os comportamentos observados podem ser causados por outros fatores, como condições médicas, distúrbios psiquiátricos ou fatores ambientais. Às vezes pode ser que não seja TDAH, né? Pode ser que seja outro distúrbio, tá? Avaliação de imparidade. O profissional examina as formas específicas pelas quais os sintomas do TDAH prejudicam o funcionamento diário do indivíduo, como desempenho acadêmico, produtividade no trabalho, relações sociais e bem-estar emocional. E sempre baseados no DSM-5, tá? Que tem que persistir, gente, não só em um lugar, né? Na escola, no trabalho, em casa, tá? Em mais lugares. Associações adicionais. O profissional pode solicitar avaliações adicionais, como testes psicológicos, para colher mais dados e excluir outras possíveis causas dos sintomas. Então, aqui, a avaliação neuropsicopedagógica, tá? Envolve o processo de ensino-aprendizagem e suas dificuldades. Pode ser psicopedagógica também. Tanto psicopedagogo como neuropsicopedagogo. Então, o psicopedagogo e neuropsicopedagogo, nós não somos médicos, né? Então, nós vamos o quê? Avaliar o quê? A parte da leitura, da escrita, compreensão, interpretação de texto, aritmética, atenção das funções executivas, observação da psicomotora, investigação de pré-requisitos para a alfabetização. Então, nós temos os testes da Memnon, né? Alguns outros testes que vai trabalhar com isso aqui, que tem score, né? Tudo certinho para você avaliar, tá? O que o psicopedagogo e neuropsicopedagogo não pode avaliar? A inteligência, o transtorno de humor, o transtorno de personalidade, o transtorno de alimentar e o transtorno psicótico. Então, se você observar que a criança tem um desses transtornos, você vai indicar para o neuropsicólogo, né? Ou, por exemplo, transtorno alimentar, você observou ali que a criança tem um transtorno alimentar, você vai passar para o neuropsicólogo, para o nutricionista, né? E aí você vai estar vendo, transtorno de humor, você tem que passar para o psiquiatra, tá? Transtorno de personalidade, psiquiatra, inteligência, o neuropsiquiatra, né? Então, então, que a gente não pode avaliar essas áreas aqui, tá, gente? A gente pode deduzir, né? A gente pode trabalhar com hipóteses. E aí, falando das escalas, né? Algumas escalas de avaliação, né? No TDAH, para crianças com TDAH. Aí nós temos o SNAP 4, tá?
tá? E aí que todo mundo já deve ter ouvido falar do SNAP 4, né? Então, essa aqui que você acha na internet, tá? Então, dos itens 1 a 18, aponta os sintomas primários do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, tá aqui, nem um pouco, só um pouco, bastante ou demais, né? Então, tudo que tá demais aqui, ó, bastante ou demais, de 1 a 18, então, provavelmente, uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, certo? Aí, dos itens 19 a 26, apontarão os sintomas primários, sintomas de transtorno desafiador, ou o TOD, né? Tá? Então, se caso tiver demais aqui nessa parte, entendeu? Então, já é um possível TDAH com um transtorno opositor desafiador junto ali, tá? E aqui está explicando a interpretação do resultado, vocês podem estar lendo ali depois com mais calma, tá? Depois eu vou mandar para vocês o PDF, tá bom? E aí, é bem simples de aplicar os SNAP 4 e para você estar observando. O que eu acho interessante, né, gente? Vocês pegarem, dar o SNAP para a mãe preencher separado do pai. Se a criança mora com a avó, a mãe preenche um, o pai preenche, a avó preenche, e a professora preenche, tudo separado, entendeu? Aí você vai juntar para ver se as mesmas informações batem. Porque às vezes, gente, não bate muitas informações, né? Às vezes a mãe acha que a criança tem um possível TDAH, às vezes não tem, né? Então tem que estar de acordo ali com a escala, né? Importante, o questionário, né, do SNAP 4 é um ponto de partida para o levantamento de alguns possíveis sintomas primários do TDAH. O diagnóstico correto, preciso desse transtorno só pode ser feito através de uma longa anamnese entrevista com um profissional médico especializado, psiquiatra, neurologista ou neuropediatra. Então, nós, psicopedagogos e neuropsicopedagogos, a gente vai fazer ali uma hipótese, né? Trabalhar com uma hipótese. E aí tem o TDAH adulto, que é a ASRS-18, né, que também tem algumas perguntas para você tá observando ali se essa pessoa adulta tem um possível TDAH ali desde a infância, mas não diagnosticado, né? Deve ter muito, né, por aí. E aqui são as escalas, né, compradas, que a gente compra, essa aqui são da Memino, essas duas aqui eu tenho, essas duas aqui, ó. E essa aqui você compra na Booktoy, essas outras duas, né? Para você avaliar a criança com TDAH. Então, aí tem que saber aplicar, né? Corrigir, né? E talvez eu vou lançar um curso junto com meu amigo, explicando como corrigir essas escalas aqui. Aí eu jogo lá no grupo se vocês tiverem interesse, tá? Aí vocês vão ver. E aí, são as escalas que vocês usam. Essa aqui, ETTH Paz, é bem difícil de corrigir, porque ela tem uma inversão de números, tá? Ela tem uma inversão de números lá, depende da resposta. Então, ela é mais complicada de corrigir, tá bom, gente? Aí também, aí eu vou estar divulgando esse curso aí, eu falo com vocês, tá bom? E aí, o TDAH Filhos, ele é mais simples, mais fácil de corrigir, mas o Paz, nossa, pai. Mas, gente, o TDAH Paz é muito legal, né? Eu não lembro agora o TDAH Filho, mas ele tem uma... só que, assim, tem que comprar o protocolo, tá, gente? Ele tem um protocolo que a Menon vende, ele custa R$200, mas é um protocolo que você compra uma vez só, depois você não precisa comprar mais esse protocolo. E aí, ele tem um gráfico, né? Então, de acordo com que você faz a correção, certo? Aí ele tem um gráfico que você preenche esse gráfico, aí, de acordo com o gráfico, no livro, né? Esse e-book, né? Porque esse e-book não vem o protocolo, tá, gente? O protocolo tem que comprar da parte. E aí ele tem tudo que vocês podem escrever já para você fazer um bom relatório de acordo com a resposta de quem respondeu o protocolo. E é legal que o protocolo você compra só uma vez, não precisa comprar mais vezes. Você compra uma única vez e já é seu para sempre, entendeu? E é legal esperar promoção, né? Quando sair promoção Black Friday, sempre eles põem a R$100, tá? Então, quem quiser já ir comprando, né? Isso aqui vende e-book, tá? E vende também físico, tá bom? O e-book é mais barato. E aí, quem quiser ir comprando isso aqui para ir estudando e vendo, depois para fazer o curso que vai precisar de ter para aplicar. E o protocolo, tem o protocolo DTH Filhos e o protocolo do DTH Paz. E esse aqui, que não custa muito barato, esses dois aqui, tá o EDTH2 aqui, da Booktoy, eu acho que não lembro o preço agora, a gente tem que ver lá. Mas ele já vem completo, só que ele, com o tempo, tem que ir comprando os protocolos, tá? Quando acaba o protocolo, você tem que ir comprando.
Então, é só para vocês saberem, ter conhecimento, tá? E aí, para fechar o diagnóstico, é necessário os critérios, né, do DSM-5, que é padrão persistente de desatenção, hiperatividade, impulsividade, que interfere na funcionalidade do desenvolvimento da criança. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade devem estar presentes antes dos 12 anos. Vários sintomas de desatenção e hiperatividade estão presentes em 2 ou mais ambientes. Então, o possível TDAH adulto, por exemplo, né? Então, na infância dele, antes dos 2 anos, ele tem que estar, né, relatando ali como ele, que certamente ele já era hiperativo, desatento, né? Então, ele vai ver o histórico dele, o histórico de vida desse possível TDAH adulto não diagnosticado, né? Os sintomas prejudicam o funcionamento social e profissional e o critério E, né? A ausência de outros transtornos que possam causar sintomas, demência e psicose. Né? Então, não pode ter a ausência de demência e psicose, tá? Então, não pode estar junto aqui. Rosimeire, Oi. quem fecha o diagnóstico é o médico, né? Ó, geralmente tem criança, né, que passa pelo psicopedagogo ou neuropsicopedagogo. Aí a gente vai usar aqueles protocolos que eles não são restritos, eles são abertos para psicopedagogos e neuropsicopedagogos, né? E aí você faz um bom relatório de acordo com a resposta, e aí você vai pôr hipótese de diagnóstico que você não pode diagnosticar, e geralmente essa criança aí vai levar para o neuropsicólogo. Aí o neuropsicólogo, ele não é médico, ele vai também fazer uma avaliação do QI da criança, um FISC, né? Vai fazer outras avaliações e vai dar de novo um parecer ali. Aí juntando, né? Geralmente às vezes é fono também, que às vezes é uma equipe multidisciplinar, e aí juntando, né, o parecer do neuropsicopedagogo ou psicopedagogo junto com o neuropsicólogo, né? Tem mãe que vai direto no neuropsicólogo, né? Acaba não passando pelo neuropsicopedagogo, porque o neuropsicopedagogo, ele vai avaliar essa parte da aprendizagem, né? Então, aqueles testes da Meno, as funções, a parte das funções executivas, né? Que são TARP, trilhas. Então, a gente tem esses protocolos, né? Então, vão ajudar na avaliação dessa criança. E aí, vai mandar para o neuropsicólogo também, vai fazer uma avaliação ali com hipótese diagnóstica, certo? O neuropsicólogo até pode falar, TDAH. E aí vai juntar tudo isso, vai levar para o quê? O psiquiatra ou o neuropediatra, onde vai bater o martelo para dar o laudo para a criança. Então, quem lauda é só o médico. É só o médico que pode Certo. dar, né? O neuropsicólogo, ele até está habilitado de falar assim, ó, as crianças, TDAH, CID tal, tal. Aí vai mandar para o médico. Aí o que acontece? Quando chega lá no neuropediatra, psiquiatra, gente, ele vai só olhar, ele nem olha tudo, ele vai olhar o quê? A conclusão. Ele vai olhar a conclusão, e vai bater o martelo e vai dar o diagnóstico da criança com o laudo, entendeu? Então, o laudo geralmente tem que vir do médico, todo mundo que pode dar o CID ali, né, com Sim. o carimbo do CID, tem que ter o carimbo desse médico, tá? Ok, obrigada. Então, por isso que fica caro, né? Por isso que fica caro. Porque, né, uma criança, uma mãe aí, eu tenho muita criança lá no atendimento psicopedagógico que tem um possível TDAH não diagnosticado, porque a mãe, dependendo do SUS, não consegue fazer todo esse procedimento para essa avaliação, entendeu? Aí é complicado, não é? Dá dó, né, dessas crianças. E Até para aí, eles terem direito, né, professora? O médico precisa validar, né, esse precisa de diagnóstico. validar, certo? E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é clínico e multidisciplinar. A observação comportamental da criança em diferentes ambientes, tá? Entrevista com pais, professores, cuidadores, neuropediatras, psicopedagogos, psicólogos, né? Essa criança passa por psicólogo também. Questionários de escalas respondidos por pais, cuidadores. Ó, tô falando para você, esse questionário é bom o pai preencher separado da mãe, né? Para ver o que cada um pensa em relação ao filho. Se o filho mora com a avó precisa de preencher. Se mora com a filha, com a tia, né? A tia precisa de preencher, né? Ó, eu tenho uma amiga que o filho dela foi diagnosticado com TDAH com 4 anos de idade. Mas geralmente é muito difícil de diagnosticar com 4 anos, geralmente a partir de 6 anos. Tá? Mas aí ele era tão hiperativo que acabou sendo diagnosticado com 4 anos, tomava Ritalina desde os 4 anos de idade. E aí, tratamento, né? Médico, né? Tá vendo que é só o médico que pode, por isso que ele vai laudar a criança, né? E só ele que pode ali dar receita de psicoestimulantes, que é, no caso, mediofenidato. Então, precisa desse laudo, né? Para ele medicar.
Se não tiver o laudo, se não tiver ali o laudo, como é que ele vai passar a medicação para a criança, né? Então, a criança precisa de estar realmente comprovado que tem o TDAH, tá bom? Psicólogo, o que que o psicólogo vai trabalhar? Tem a linha cognitivo comportamental e a linha de reabilitação neuropsicológica, né? O neurofeedback mesmo, né? E neuropsicopedagógico, somos nós, psicopedagogo e neuropsicopedagogo. Nós vamos trabalhar com o quê? Com as estratégias de ensino-aprendizagem com essa criança. Se 30% das crianças com TDAH, elas têm dislexia, tá? Né? Elas têm outras comorbidades, né? O TOD mesmo, uma comorbidade no TDAH. Então, o que acontece? Você precisa trabalhar a estratégia de ensino-aprendizagem com essa criança, tá? E aí, algumas técnicas podem ajudar essas crianças. Contato visual direto, no caso da criança com déficit de atenção, explicações curtas e poucas informações, né, de cada vez. No caso dessa criança com déficit de memória operacional, né? Combinações de leitura e verbalização, no caso de memorização dessa criança. Repetição das informações, é importante. Objetivos de curto prazo, eu errei ali, tá, gente? Déficit, que a criança tem um problema onde? Um déficit de processamento temporal. Adaptação do ambiente físico para diminuir distratores, que no caso, o déficit da atenção, né? Olha só, quanta coisa que a gente pode fazer ali, tá? Já vi, então, tem muitas coisas que a gente pode estar fazendo. Então, além de eu falar que o que é a técnica, eu falei aqui ainda aonde que você vai trabalhar na criança, né? Contato visual, você vai trabalhar essa parte da atenção. Explicações curtas, você vai trabalhar com o quê? Essa memória operacional dessa criança, que ela tem uma memória de curto prazo. Combinações de leitura e verbalização, né? Ensinar essa criança a ler, a falar em voz alta, né? Repetir, trabalhar com interpretação de texto com essa criança, né? Vai trabalhar a memorização dela. E aqueles tipos de atividades que eu falei para vocês, para trabalhar a memorização, tá? Repetição das informações, muito importante, que eu falei para vocês, né? A importância da repetição de informações, fazer mapas mentais, ler esse mapa mental todo dia para... Gente, o curso técnico de mapa mental resumindo, é você fazer mapas mentais todos os dias do conteúdo que você estudados e vai ter todos os dias estar lendo esses mapas mentais, né? E aí vai ter as caixinhas lá, tem 5 caixinhas, e você vai mudando o mapa mental para outra caixinha, para outra caixinha, para outra caixinha, até você conseguir consolidar todas as informações, entendeu? Objetivos de curto prazo, né? Vou trabalhar o quê? Vou trabalhar o quê? O déficit de processamento temporal. E adaptação do ambiente físico para diminuir os distratores, que é o déficit de atenção. Também, na escola, às vezes, precisam de uma adequação também, tá, gente? Escrita com fontes maiores e linhas espaçadas, deve ser a criança tiver uma dificuldade ali na leitura e na escrita. Reforço positivo, porque vou trabalhar baixa autoestima. Conhecer e usar interesses pessoais das crianças. E frequência constante. Então, assim, as cartinhas que você compra lá na Amazon, essas cartinhas que trabalham muito reforço, o Mindfulness, por exemplo, vai trabalhar muito essa questão de reforço positivo. Aí, uma amiga perguntou para mim, alguns jogos, né, para treinar as funções executivas das crianças. O Lince, eu vou trabalhar atenção seletiva. O jogo dos erros, vou trabalhar atenção seletiva. O labirinto, vou trabalhar visopercepção e planejamento. Vocês podem preparar já uma apostila, né? O Lince é um jogo que você mesmo pode montar, né? Para a criança, tá? Jogos dos 7 erros, né? Você mesmo pode montar. Batalha naval, né? Você vai trabalhar a visopercepção e planejamento, né? Batalha naval, de novo, visopercepção. Telefone sem fio, olha, uma coisa boba, né? Telefone sem fio. Memória operacional, porque ele vai ter que levar na memória aquilo que ele está ouvindo, né? Truco, eu não sei jogar truco, tá, gente? Tá aqui, mas não sei jogar. Memória operacional e flexibilidade cognitiva, eu gosto de jogar Uno, tá? Pode até substituir o truco por Uno aí. Jogo do PIN, né? Esses dias eu fiquei numa sala de aula lá na escola que eu precisei de ficar, e eu comecei a jogar o jogo do PIN com as crianças, né? Porque não tinha material, não tinha nada, né? E aí eu falei, vamos brincar de jogo do PIN? Falei para as crianças, então, no números pares, você vai falar PIN. Então, 1 PIN, né? 3 PIN, 5 PIN, 7 PIN, né? 9 PIN. Tá vendo que você pensa para responder? Então, você vai trabalhando o quê? Contorno inibitório com o jogo do PIN, tá? Você pode também trabalhar assim, de 2 em 2, né? Lince. Atenção, já pode ser aqui. Está passando aqui, gente, peraí. Tapa certo, contorno inibitório e motor.
Jogo do stop, memória operacional, influência verbal e fonêmica e semântica. Dominó, você vai trabalhar memória operacional e aritmética. Gênios, memória operacional, controle inibitório. Uno, controle inibitório, memória operacional. E Supermind, flexibilidade cognitiva. E além de outros jogos. Tá? E aí, a nossa aula, né? Acabou. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido muito, tá? Com essas informações que eu passei para vocês. Eu vou parar de gravar agora para a gente conversar um pouquinho para se despedir, tá bom?